São Paulo é a maior cidade do Brasil e do Hemisfério Sul. Tem mais de 12 milhões de habitantes. É conhecida como a cidade que não para. Mas, de repente, tudo parou. No comércio, as lojas fecharam as portas. E as ruas ficaram desertas. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas foram obrigadas a se isolar, ficar dentro de casa. A alternativa foi ver o mundo pela janela. Para o Tito, o isolamento não significa estar sozinho. Ele tem muitos amigos que chegam bem cedo para o café da manhã. O aposentado prepara a mesa, ali mesmo na janela. E aos poucos, eles vão chegando. Tem água e semente de girassol para todo mundo. Tito tem muita intimidade com as aves. Ele conversa e passa parte da manhã distribuindo comida, amor e carinho para essas aves. A maioria desses amigos é formada por maritacas ou periquitão maracanã. Mas também aparece essa outra espécie que tem uma mancha branca acentuada nos olhos. É a maracanã pequena. Essa visita ocorre todos os dias há pelo menos 4 anos, de manhã e à tarde. O Tito observou que elas só não aparecem no dia 1º de janeiro. Ele acredita que as aves ficam assustadas com os fogos de artifício da passagem de ano. E elas também não param na janela quando tem alguma pipa no céu. É que as aves imaginam que são predadores, algum gavião esperando a hora de atacar. Tito diz ainda que casais de maritacas costumam trazer os filhotes para a refeição logo que eles aprendem a voar. Mas onde moram essas aves? A resposta pode estar nesse endereço, a 2 quilômetros da casa do Tito. Mas para encontrar essas maritacas aqui, só com hora marcada. É no começo da manhã e no fim da tarde que elas chegam em bando e vão colando na fachada de tijolos desse prédio. Segundo especialistas, os psitacídeos costumam comer argila para suprir a deficiência em minerais e neutralizar as toxinas de algumas plantas. Mas no caso do prédio, o que intriga é que as aves pousam na fachada há mais de 20 anos e os tijolos não estão danificados. São cerca de 20 minutos paradas no edifício. Depois, elas descem para essas árvores e palmeiras e começa um barulho intenso. Aos poucos, as aves procuram um espaço. É hora de se acomodar e se preparar para passar a noite nesse dormitório coletivo. São Paulo tem mesmo números que impressionam. Além dos mais de 12 milhões de habitantes, o território é de mais de 1.500 quilômetros quadrados. E você sabe quantas espécies de aves tem por aqui? São 507, segundo o inventário de fauna silvestre da prefeitura. Seria um lugar e tanto para passarinhar, não fosse a pandemia do novo coronavírus. Mas se não dá para ir até as aves, muita gente está fazendo as aves irem até o quintal de suas casas. Com a pandemia, o Ney passou a trabalhar em casa, mas a rotina agora começa mais cedo, cortando as frutas que vão para o comedouro que ele construiu. Por que você resolveu fazer um comedouro aqui na tua casa? Por causa da quarentena, né? Ficar sem passarinhar não estava dando. Comecei a fazer algumas listas aqui de casa, falei, vou tentar montar um comedouro, né?
Tá ouvindo a reclamação? O Ney coloca no comedouro banana, mamão e sementes de girassol. Enquanto isso, os visitantes já esperam ali do lado pelo café da manhã. Primeiro chega um periquito para avaliar o terreno, depois outro e aí vem o bando inteiro. Qualquer movimentação diferente e eles fogem. Mas não demora muito e todo mundo está de volta. Está sendo uma surpresa, uma grata surpresa. Eu acho que eu já vi 33 espécies aqui de casa. O próprio gavião miúdo, eu não tinha uma foto assim que eu gostasse dele. De repente ele pousa a 4 metros de distância e dá um monte de fotão. Eu subo sempre com a câmera justamente para tentar não perder esses momentos. Para a época de quarentena é minha salvação. Para passarinhar, não posso sair, meus pais são do grupo de risco, então ter meus filhotes aí no comedouro tá alegre o dia, né? Acostumado a viajar como guia de observação de aves, agora o Marco tem outra tarefa: cuidar do comedouro que criou durante a quarentena. No começo da pandemia, né, fiquei uns 30 dias dentro de casa e como antes eu tinha muita atividade externa, eu estava muito entediado, muito chateado e resolvi começar a fazer um comedouro aqui no quintal da casa dos meus pais. Eu me surpreendi com a velocidade que os bichos começaram a aparecer, né? E também com as espécies que eu descobri aqui no bairro, né? Aqui no comedouro, aqui nesse quintal, 40 espécies. A que me surpreendeu mais foi a saíra de papo preto, que eu nunca tinha visto ela na cidade de São Paulo. Só tinha visto ela mais para Minas, mais no interior. E foi uma surpresa. E teve também a Helenia chilensis, a guaracava de crista branca, que foi bem no comecinho. E quando eu vi era um bando que estava se alimentando no terreno baldio da frente, num pau pólvora. Por exemplo, um tchê preto, né? Mas quando eu vi aqui no meu quintal, eu fiquei maluco. Então, só mais um tchê preto. Mas o meu tchê preto do meu quintal é o único, né? É o único, é mais legal do que qualquer outro tchê preto. Olha, eu gostaria muito de continuar, né? Isso é até uma preocupação, um medo que eu tenho, porque eu trabalhava viajando muito, né? Eu guiava pelo Brasil. Agora a minha preocupação é quando se voltar ao normal, quem que vai manter o comedouro? Já tenho essa preocupação. Em outro ponto da cidade, a bióloga Daniela aproveitou uma área verde do condomínio em que mora para fazer um comedouro. Ela abastece todos os dias com frutas e também coloca água para as aves. Eu tinha o hábito de sair para observar aves todos os fins de semana, então ficar dentro de casa todo esse tempo começou a me deixar muito angustiada. E aí, como eu tinha tempo disponível, também tempo livre, eu resolvi tentar. E no dia que eu trouxe as frutas pela primeira vez no comedouro, as aves já vieram, então não foi tão difícil, na verdade, né? Sem poder viajar para fazer birdwatching, ela aproveita para fotografar as espécies ali mesmo. A minha surpresa colocando o comedouro foi que eu pude observar mais aqui dentro do prédio e eu observei espécies que eu nunca tinha visto aqui. O maior objetivo que eu tenho é talvez mostrar para os condôminos a importância da gente preservar essa área do prédio. Durante as observações, Daniela conseguiu fazer esse registro: o banho de um sabiá laranjeira.
imagens que mostram que mesmo com a pandemia, a natureza segue firme. A natureza ela precisa de muito pouco, né? Precisa de muito pouco para deixar ela florescer, né? Às vezes só de deixar ela quietinha, só dar um pouquinho de proteção e carinho, que você tem um resultado, né? E que tudo isso vai passar. E eu espero que a gente possa voltar em breve. Tô com saudade dos amigos e tô com saudade das viagens também, né? Porque a observação de aves me trouxe a oportunidade de conhecer muitos lugares que eu não imaginava, né, poder visitar. Então, é muita expectativa aí para os próximos meses.